Vamos iniciar hoje, como eu tinha dito aos irmãos, uma série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, tá bom? Nós iremos expor o texto hoje no capítulo 1 da carta. Gostaria que você abrisse. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Nós estaremos iniciando e daremos prosseguimento aí aos domingos que eu estiver na escala para ministrar. Amém? Carta aos Colossenses, capítulo de número 1, nós iremos ler do verso 1 ao verso 14. Pode permanecer sentado. Quantos acharam? Digam amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que Ele está reservado nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Curve sua cabeça só por um instante. Vamos orar. Senhor, eis aqui uma porção da Tua palavra. Nós iremos, Deus, aprender. Pai, nós queremos compreendê-lo nesta noite, para que possamos aplicar em nossas vidas. Portanto, Deus, fala conosco, que Teu Espírito possa aplicar esta palavra em cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, antes de a gente entrar no texto, necessário é a gente trazer algumas informações sobre esta carta para que possamos compreender. Então, neste início desta série é preciso fazer uma pequena introdução, que as outras vezes não será necessário, mas que é muito importante fazermos agora. Irmãos, para que a gente possa compreender, interpretar corretamente uma carta, e a gente precisa lembrar que isso aqui, Colossenses, é uma epístola, ou seja, é uma carta de Paulo aos Colossenses. Para que a gente possa compreender e interpretar de forma correta uma epístola, uma carta, nós precisamos entender que quando os apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos escrevem cartas no Novo Testamento a algumas igrejas, eles estão escrevendo para tratar sobre questões específicas daquela igreja. Ou seja, quando Paulo escreve esta carta aos Colossenses, o intuito, o objetivo de Paulo é tratar sobre situações que estavam ocorrendo na igreja que estava em Colossos. Então, a gente precisa partir deste princípio
para interpretar corretamente, para que possamos aplicar em nossas vidas. Primeiro, Paulo está falando aos Colossenses. A gente primeiro precisa interpretar dessa forma, para que depois a gente possa aplicar às nossas vidas. Outra coisa, como eu já disse, está explícito aí no verso 1, Paulo é o autor desta carta, e ela foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. Esta carta ela foi escrita à igreja que estava na cidade de Colossos, ok? Essa cidade de Colossos, ela ficava na região da Ásia Menor, que era uma província do Império Romano, ok? A região que hoje a gente conhece como Turquia. Então, era nessa região que a cidade de Colossos, por isso Colossenses, os habitantes de Colossos, na cidade de Colossos estava a igreja a qual Paulo destinou esta carta. Paulo não foi quem fundou esta igreja, como nós iremos ver ao longo da exposição do texto, mas foi fundado por um homem chamado Epáfras. Epáfras, ele foi até Roma, onde Paulo estava preso, para informar a Paulo sobre a situação da igreja de Colossos, sobre a fé dos colossenses, sobre as virtudes dos colossenses e também sobre alguns perigos que estavam entrando naquela igreja. E qual era este perigo, irmãos? E a gente precisa compreender isso para a gente compreender corretamente a carta. Havia uma mistura de heresias que estava tentando entrar na igreja de Colossos. Qual era essa mistura? Era a mistura de ensinos de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que queriam judaizar o cristianismo. Eles queriam trazer elementos do judaísmo para os cristãos, dizendo que para o cristão ser salvo, Cristo não era suficiente. A fé em Cristo não era suficiente. Necessário era crer em Cristo, mas também cumprir algumas regras do judaísmo. Algumas regras da lei mosaica, como guardar dias, fazer rituais, dieta judaica, circuncisão. Então era necessário para os cristãos guardar estes preceitos judaicos para que eles fossem salvos. Então Cristo não era suficiente. Junto com isso estava a heresia dos gnósticos. Os gnósticos eram um grupo que nos primeiros séculos surgiram, que introduziram heresias dentro da igreja, que eles diziam que para ser salvo, Cristo não era suficiente, mas era necessário a pessoa conquistar um conhecimento místico, um conhecimento elevado, para conhecer a Deus, para que ele pudesse ser salvo. Eram os gnósticos. Gnóstico vem da palavra gnosis, grego, conhecer. Daí vem as nossas palavras diagnóstico, prognóstico, conhecer. Os gnósticos diziam que para ser salvo era necessário que aqueles cristãos galgassem, conquistassem um conhecimento místico, mágico, transcendental. Então era essa mistura destes conceitos judaicos com os gnósticos que estava sendo introduzida na igreja de Colossos. Estava tentando suplantar a suficiência de Cristo. Por isso que o tema geral desta série de mensagens vai ser e é a suficiência de Cristo. Ao longo da carta você vai ver Paulo mostrando que Cristo é suficiente. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus. Então Paulo ele escreve também para preparar a igreja, para criar uma estrutura na igreja, para que eles pudessem se defender contra essas heresias. Esta carta provavelmente foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, tá? Então, com essas informações, acredito que dá agora para a gente entrar no texto em si, amém? O verso de número 1 e o verso de número 2, irmãos, é a apresentação e a saudação do apóstolo Paulo, conforme nós lemos. No verso 1, Paulo começa se apresentando, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Logo nós aprendemos que, junto com Paulo, quando
esta carta foi escrita, lembrando que não foi Paulo que escreveu, Paulo ditou e outra pessoa escreveu, a não ser um trechozinho no final da carta que foi do próprio Paulo. Mas o restante da carta Paulo ditava e outra pessoa escrevia. E junto com Paulo estava Timóteo, escrevendo, ditando esta carta para a igreja de Colossos. Paulo ele se apresenta, irmãos, dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo aqui deixa claro que ele não era apóstolo por própria escolha, ou por escolha própria. Não foi ele quem decidiu, quem quis ser apóstolo, mas isto foi concedido pela vontade de Deus. E aqui a gente aprende, irmãos, que a nossa vocação não somos nós que escolhemos, mas somos vocacionados na área que somos pela vontade de Deus. Se algum homem, e às vezes acontece isso, de ele se auto-vocacionar e escolher uma área da obra de Deus para ele atuar, não vai prosperar, não vai frutificar, não vai dar certo, porque a nossa vocação, o nosso chamado é segundo a vontade de Deus. Segunda coisa, junto com Paulo estava o irmão Timóteo. Timóteo, no capítulo de número 16 de Atos, vai nos falar que Timóteo era filho de um pai grego, de uma mãe judia. Paulo, ele encontra Timóteo na cidade de Listra, que era a cidade de Timóteo, ganha Timóteo para Cristo, e agora Timóteo se torna companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Este Timóteo é o Timóteo que Paulo escreve duas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, e era um fiel companheiro de Paulo. Timóteo, nesta oportunidade, estava junto com Paulo na prisão em Roma. Então estes são os remetentes da carta, Paulo e Timóteo. O destinatário da carta está no verso 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ou seja, os destinatários desta carta são os santos, os fiéis, os crentes. Santo, fiel, crente são sinônimos, que estavam em Cristo, isto aqui é importante, e em Colossos. Por que isso é importante, irmãos? Porque existiam duas habitações daqueles crentes. Eles estavam em Cristo e em Colossos. Eles estavam, Paulo diz, os irmãos em Cristo em primeiro lugar e em Colossos, na cidade de Colossos. Por que isso é importante, irmãos? Porque todos nós que estamos aqui nesta noite, cristãos, crentes em Cristo, nós possuímos duas cidadanias, duas habitações. Nós estamos em Cristo e estamos em Jequié. É o nosso espaço geográfico, a nossa localização. Nós temos um endereço, nós temos uma casa, nós temos uma rua onde moramos, uma cidade, um bairro, um país. Nós não somos alienígenas, como algumas pessoas acham que crente é alienígena. Crente não pode se envolver com nada desse mundo, né? E às vezes eu brinco e falo, eu não sou alienígena, no meu trabalho eu falo, eu não sou alienígena não, gente. Eu vivo neste mundo. Eu tenho habitação neste mundo. Porém, antes de ser deste mundo, antes de estar em Jequié, em Colossos, eu estou em Cristo. A primeira habitação em Cristo é a fundamental e a principal. Por quê? Porque hoje eu posso estar em Jequié, amanhã eu posso estar em outra cidade. Agora aqueles crentes estavam em Colossos, mas amanhã poderiam estar em outra. Mas independente da localidade geográfica onde eles estivessem, eles sempre estariam em Cristo. Porque aonde nós estivermos, nós estaremos em Cristo, porque a habitação em Cristo, a comunhão em Cristo é a principal e a fundamental, meu irmão. Nós estamos nesta terra como forma passageira, nós somos peregrinos, mas em Cristo nós estaremos eternamente. Você pode glorificar a Ele por isso?
Portanto, nós temos duas cidadanias, terrena e celestial. Lembrando que a celestial é a principal. Eu posso me envolver com as coisas dessa terra, e eu devo me envolver com a minha cidadania, mas sempre tendo a convicção que minha habitação principal é em Cristo. Então Paulo, ele dá os seus votos, a sua saudação de graça e de paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele começa a desenrolar na sua carta. Verso de número 3 ao verso de número 8, Paulo, ele expõe a fama dos colossenses, que tinha chegado até Roma, tinha chegado até ele através de Epáfras, que foi o fundador da igreja de Colossos. E no verso 3 e verso 4 ele diz: sempre agradecemos, eu e Timóteo, a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Qual foi a fama que chegou até Paulo e a Timóteo lá em Roma dos colossenses? A fama que os colossenses tinham pela sua fé em Cristo e pelo amor aos irmãos na fé. Duas coisas que Paulo elogia e diz que agradece a Deus em oração, que rende graças a Deus em oração pela fé dos colossenses e pelo amor dele que eles tinham pelos seus irmãos na fé. Agora, olha que interessante a relação, irmãos, da fé e do amor. Aqueles cristãos não tinham apenas fé em Cristo, eles tinham amor pelos irmãos. Porque não existe fé sem amor. Não tem como você dizer que crê em Cristo se você não ama ao seu irmão. Porque a fé verdadeira, ela é produtiva. Ela produz alguma coisa. E ela produz amor. Portanto, se alguém diz que tem fé em Cristo, que crê em Cristo e não ama o seu irmão, a sua fé não é verdadeira. É apenas um assentimento intelectual que Cristo existe. Mas a fé bíblica, que é se entregar, que é confiar em Cristo, não existe na vida. Porque quando nós cremos em Cristo de verdade, nós amamos o nosso irmão, nós amamos o nosso próximo. Não é o que está escrito? Se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, somos mentirosos. Porque como é que a gente pode amar ao nosso irmão? Como é que a gente pode amar a Deus que a gente não vê, sendo que a gente não ama nosso irmão ao qual a gente vê? É o que João diz na sua carta. Portanto, a fé verdadeira, ela é produtiva. E Paulo continua dizendo no verso 5 que a fé em Cristo, o amor aos irmãos dos colossenses, era por causa, verso 5, da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. O que Paulo está dizendo? A esperança no céu é o que molda a vida de vocês, a fé e o amor de vocês. Vocês creem em Cristo assim, amam o seu irmão assim, por causa da esperança que vocês têm numa vida que está reservada no céu, na vida eterna que Deus preparou para nós. Esta esperança tem que moldar a nossa vida, irmãos. Esse deve ser o nosso foco, a nossa visão. Deve pautar, basear a nossa vida, a nossa fé, o nosso amor ao próximo, a esperança da vida que nos espera nos céus de glória. E como é que essa esperança nasceu? Final do verso 5: a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Esta esperança, irmãos, da vida após esta, da esperança dos céus que nos espera,
que esperava os colossenses, essa esperança que estava no coração dos colossenses, foi gerada, Paulo diz, pela pregação do Evangelho, pela mensagem do Evangelho da verdade, irmãos. Porque a mensagem do Evangelho é a única capaz de produzir esperança no coração do homem. Nada mais é capaz de produzir esperança no coração do homem a não ser o Evangelho. Porque você acha que tem pessoas aí que têm de tudo: dinheiro, poder, mas não tem esperança alguma, não achou sentido para a vida, não sabe de onde veio, para onde vai, porque não creram no Evangelho da verdade. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho, porque o único capaz de trazer esperança para este mundo caído, perdido, depravado, corrompido, promíscuo, o único capaz de trazer esperança é a mensagem do Evangelho, as boas novas, a boa notícia que Cristo Jesus morreu pela humanidade para conceder salvação. É isso que traz esperança ao coração do homem, irmão. Você pode adorar a Cristo por isso. Amém. Glória a Deus. É o único capaz de trazer esperança. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho, irmãos, a toda criatura. Continuação do verso 6. Paulo diz que este Evangelho por todo o mundo vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. O Evangelho, irmãos, no primeiro século, estava crescendo. Ele começou a ser pregado em Jerusalém, se espalhou pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Evangelho estava crescendo, frutificando, prosperando. Porque o Evangelho tem este poder. Ninguém consegue parar o Evangelho, irmãos. Já você pensa que não já tentaram parar? Nos primeiros séculos, o Império Romano perseguiu primeiro os judeus, perseguiram os cristãos. Depois o Império Romano perseguiu os cristãos, para que eles abandonassem a fé, para que eles parassem de pregar sobre Cristo. Torturaram os cristãos, prenderam os cristãos, mataram os cristãos, queimaram vivos, lançaram as feras. Meu irmão, países ateus perseguiram cristãos, fecharam igrejas. Regimes comunistas na Europa perseguiram brutalmente no século XX os cristãos, e até hoje alguns países muçulmanos, perseguem, assassinam cristãos, perseguem a igreja, e o Evangelho não para de crescer. Sabe por quê? Por causa que o Evangelho tem poder, meu irmão. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você acredita nisso? Ninguém consegue parar o Evangelho. Olha, o diabo não consegue parar o Evangelho. Aleluia. Porque Cristo já o destronou quando ele morreu e ressuscitou. Você pode glorificar a ele por isso. O Evangelho prospera, frutifica, cresce. E Paulo diz: vai frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês. O Evangelho também está frutificando no meio de vocês, desde o dia, final do verso 6, em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. O que o Evangelho ensina, Paulo dizendo? O Evangelho está crescendo entre vocês desde o dia que vocês entenderam a graça da verdade de Deus. O Evangelho ensina sobre a graça. O que faz o Evangelho prosperar é quando a mensagem do Evangelho está centrada na graça de Deus. Portanto, é necessário compreender esta graça em verdade. Infelizmente, irmãos, que nós temos visto nos dias de hoje, não é sobre graça de Deus, é sobre aquilo que o homem merece, sobre aquilo que o homem, que Deus tem a obrigação de dar para o homem. É que Deus tem a obrigação de enriquecer o homem, que se você der
um valor para Deus, Deus vai lhe multiplicar, Deus vai lhe dar outro. Que você precisa fazer negócio com Deus. Que evangelho é cumprir regras. O que é evangelho? Não, evangelho é no beber, é no fumar, é no vestir tal roupa. Destituíram a graça do evangelho. Em muitas igrejas a gente não vê mais mensagem sobre graça. É mensagem daquilo que você vai ser exaltado, que você vai ser honrado por Deus, que você é o centro, que você é o principal. E o evangelho não ensina isso. O evangelho ensina sobre graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Logo, o evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre Cristo e Ele crucificado, irmãos. Por outro lado, também se prega uma graça barata, que se você é salvo pela graça, você pode viver a vida que você quiser, do jeito que você quiser, pode fazer o que você quiser. Se é pela graça, não existe, você não precisa se esforçar, é uma graça barata. Porque quando nós entendemos que somos salvos pela graça, quando o Evangelho nos apresenta esta mensagem, que nós somos salvos pela graça, eu não consigo fazer outra coisa a não ser viver para a glória de Deus. E se eu quero viver para a glória de Deus, eu me esforço para fugir do pecado, para fugir do mal, para me santificar, porque eu já morri com Cristo e já morri para o pecado. Glória a Deus. A graça não pode ser uma graça barata, irmãos. A mensagem do Evangelho é esta graça que nós precisamos pregar em verdade. Muitas vezes as pessoas usam a graça, mas não é em verdade. É o merecimento da graça que não existe. Se é graça, não tem como merecer. Portanto, nós precisamos pregar sobre a graça em verdade. Tudo é pela graça de Deus. Amém? Paulo continua no verso 7, dizendo que os colossenses, vocês, o aprenderam, o Evangelho, vocês aprenderam o Evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo está dizendo que os colossenses tinham aprendido sobre o Evangelho através de Epáfras. Foi quem pregou o Evangelho, foi quem trouxe a mensagem do Evangelho, foi quem fundou aquela igreja na cidade de Colossos e em outras cidades próximas, como Laodiceia, entre outras. Então eles aprenderam a mensagem através de Epáfras, que Paulo diz que era um cooperador e um fiel ministro, um servo para a igreja e para o próprio Paulo. E no verso 8, Paulo diz que Epáfras trouxe para Paulo sobre o amor que os colossenses tinham para com eles, para com Paulo e para com Timóteo. Verso 8. Que também nos falou, Epáfras também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Provavelmente Paulo está dizendo aqui sobre o amor que Epáfras, sobre o amor dos colossenses, que Epáfras falou para Paulo e Timóteo, o amor que os colossenses tinham por eles, apesar de Paulo nunca ter visitado a igreja de Colossenses, a igreja dos Colossenses, a igreja que está em Colossos. Mas mesmo assim, mesmo sem ver o rosto de Paulo, a igreja amava Paulo, a igreja amava Timóteo, por causa do serviço que eles prestavam a Deus. E esse amor, final do verso 8, é no Espírito, Espírito Santo. Esse amor, irmãos, é gerado unicamente pelo Espírito Santo. Do verso 9 ao verso 12, Paulo ele vai dizer que ele estava orando pelos colossenses e vai mostrar o conteúdo da oração que ele e Timóteo estavam fazendo pela igreja que estava em Colossos. Verso 9. Por esta razão do que eu ouvi de vocês, desde o dia em que ouvimos,
não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa interessante, irmãos, Paulo estava preso na beira da morte, já para ser condenado, ser morto. E Paulo estava dizendo que não estava orando por ele, estava orando pela igreja que estava em Colossos. Mesmo diante da morte, Paulo se preocupava em interceder pela igreja. E ele ora, o conteúdo da sua oração é: eu oro para que Deus encha vocês do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava dizendo: eu estou orando para que Deus derrame sobre vocês, encha vocês, é a palavra que Paulo usa em outras versões, que vocês transbordem do conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo? Vocês só são capazes de se encher deste conhecimento apenas se Deus derramar sobre vocês. O único capaz de derramar este conhecimento, de fazer vocês serem cheios deste conhecimento dele, é o próprio Deus. Paulo parece que ele está rebatendo aqui o gnosticismo. Quer dizer que para a gente conhecer Deus, a gente precisava buscar um conhecimento místico. Paulo está dizendo não. Este conhecimento não vem do esforço humano, mas vem do próprio Deus que é derramado sobre nós. Eu estou orando para que Deus encha vocês, faça vocês transbordar do conhecimento dele, da vontade dele, da sabedoria e do entendimento espiritual, para que vocês conheçam a vontade dele. Paulo roga para que aquela igreja fosse completa do conhecimento de Deus, não parcial. O que será, irmãos, que a gente se contenta com conhecimento medíocre? Medíocre, o significado de medíocre é médio, tá? Conhecimento superficial sobre Deus. A gente se contenta, tem crente que fala: não preciso mais conhecer, não preciso mais conhecer a Cristo, já é o suficiente. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam cheios, que não fique nem um pouquinho sem encher, que vocês sejam completos do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual, que vocês sejam cheios, não parcial. Só que tem uma coisa, irmãos: estar cheio deste conhecimento de Deus leva a alguns resultados. Vou pontuar alguns resultados que vem deste enchimento, deste conhecimento de Deus, segundo o que Paulo diz. Verso 10: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Primeiro resultado de uma vida cheia, completa do conhecimento da vontade de Deus: nós vivemos de maneira digna do Senhor. Primeiro ponto de Paulo: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E o que é viver de maneira digna do Senhor, irmãos? É imitar a Deus, é viver uma vida imitando a Deus e a Cristo, e viver uma vida que honra a Deus, viver de modo digno do Senhor. Será que nós estamos vivendo de modo digno? Paulo está dizendo que quando nós somos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós vivemos para honrá-lo, nós o imitamos, nós tomamos atitudes segundo as atitudes do próprio Deus, nós vivemos de maneira digna dele. Segundo ponto: que em tudo possam agradá-lo. Quando nós somos completados, cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós vivemos uma vida para agradar a Ele em tudo, irmãos. Não é em partes, não é em algumas coisas. Nós vivemos para agradar a Ele em tudo. Frutificando em toda boa obra. Outro resultado do enchimento do conhecimento de Deus
nós produzimos boas obras. Se você diz estar cheio de Deus, do Espírito Santo, do conhecimento de Deus, isso não produz obras em você, você não está cheio. Porque o enchimento do conhecimento de Deus nos faz praticar boas obras. Outro ponto, crescendo no conhecimento de Deus, eu continuo desejando conhecê-lo mais. Eu não me tenho por satisfeito. Não é o que o profeta disse? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Outro resultado do enchimento. Verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Quando somos cheios do conhecimento de Deus, nós somos fortalecidos com o poder da sua glória. Com a força do poder da sua glória. A força que nós temos não provém de nós mesmos, mas provém da glória de Deus. E para que este fortalecimento da força da glória de Deus? Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Nós somos cheios desta força que advém da glória de Deus, para que tenhamos perseverança, paciência e alegria. Esta força de Deus produz em nós, irmãos, a perseverança, estarmos firmes, a paciência de sermos benevolentes, mansos, e a alegria no Senhor. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, nós continuamos sendo alegres, com paz no coração. Por quê? Porque há uma força que vem da glória de Deus. Porque somos fortalecidos segundo a força do poder que em nós opera. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode glorificar a Ele por isso? Último resultado do enchimento. Verso 12: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Um outro resultado que vem quando somos cheios do conhecimento da vontade de Deus, do entendimento, da sabedoria que vem de Deus, é o agradecimento a Deus. É a ação de graças a Deus por nos tornar participantes da herança do reino. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Essa palavra dignos, em outras versões idôneos, o termo usado no grego é o ikanô. Ikanô significa qualificar, tornar capaz. O que Paulo está dizendo? Quando somos cheios do conhecimento de Deus, nós rendemos graças a Deus, graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos tornou capaz, porque Ele nos qualificou para que possamos ser participantes da herança do reino dele, irmãos. Ele nos tornou dignos, nós não nos tornamos dignos, foi Deus que nos tornou capaz e qualificado de participar deste reino. Você pode adorar a Ele nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 13, o verso 14, Paulo vai falar aos Colossenses sobre a transposição de reino, onde Deus tirou os Colossenses de um reino e transportou para outro. Verso 13: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que Paulo está dizendo? Primeiro ele disse: agradeçam, quando vocês estão cheios, vocês agradecem a Deus, porque Ele nos deu, Ele nos capacitou para que possamos ser participantes do reino, e Ele nos resgatou. Nós somos participantes deste reino, porque Ele nos resgatou do reino das trevas. Ele nos arrancou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho.
Não foi isso que Deus fez conosco, irmãos? Outrora nós éramos dominados pelo reino das trevas. Nós éramos subordinados ao reino das trevas. Mas Deus nos arrancou de lá. Deus nos transportou de um reino mau, de um reino em trevas, de um reino escuro, nos transportou para o reino do seu Filho amado, irmãos. Ele nos transportou de reino. Ele nos tirou do domínio das trevas, do diabo, e nos transportou para o senhorio de Cristo. Eu sempre fui e sempre vou ser escravo. A diferença é que eu era escravo do pecado e era escravo do diabo. Mas hoje Deus me tirou dessa escravidão e me fez escravo de Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu. Eu sou escravo de Cristo hoje. Você pode adorar Ele. Eu não sou mais escravo do mundo, não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do diabo, eu não sou mais escravo das trevas, eu sou escravo de Cristo, Ele é o meu Senhor. Foi o que Pedro disse, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como isso foi possível, este transporte do reino das trevas para o reino de Cristo? Verso 14. Em quem temos a redenção? Em Cristo. Em Cristo. Ao qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em outras versões, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, este transporte, esta transposição do reino das trevas ao reino de Cristo só foi possível por intermédio do sangue de Cristo, que nos redimiu, que nos perdoou os pecados, que nos justificou diante de Deus. Nós que éramos culpados, mas o sangue de Cristo nos lavou, nos remiu, nos purificou, nos transformou, nos justificou. E assim foi possível Deus nos transportar do reino das trevas para o reino de Cristo. Você pode adorar bem forte. Para a gente encerrar, irmãos. Poder, riqueza, fama, status não são capazes de libertar o homem da sua culpa, do peso da culpa. Por isso que a gente vê muitas pessoas que têm tudo isso, tiram suas próprias vidas, estão desesperados, porque vivem sua vida com o peso da culpa, não consegue arrancar esta culpa de dentro de si. Não adianta, irmãos, procurar especialistas, psicólogos, psiquiatras. Eu não quero desmerecer, esses profissionais são importantes, mas há coisas que esses profissionais não conseguem. Há lugares nas entranhas da alma do homem que o psicólogo não consegue entrar, que os conselhos não conseguem entrar, que a terapia não consegue entrar, que os remédios não conseguem entrar. A culpa ninguém consegue arrancar, a culpa pelos erros, pelos pecados. Mas Paulo disse que pelo sangue de Cristo nós temos o perdão de pecados. Apenas Cristo é capaz de aliviar o fardo pesado das nossas almas. Você acredita nisso, irmãos? Não foi o que ele disse? Vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Meu irmão, a esperança para este mundo, meu irmão, a solução para este mundo não é terapia, meu irmão, não é remédio, não é conselho. Essas coisas são boas, mas não solucionam o fardo da alma, a culpa da consciência. Só uma coisa é capaz de arrancar o jugo, o fardo pesado de nossa alma, e é o que? É o sangue de Cristo que nos purificou, que nos remiu, que apagou os nossos pecados, que cobriu os nossos pecados. Hoje nós não temos mais peso da consciência, irmãos. Nós não temos mais pesar pelos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo nos purificou. Aleluia. Você pode render graças a Ele. Paulo disse: renda graças a Ele, porque Ele, Deus,
causa do sangue de Cristo que nos remiu. Se coloque de pé em nome de Jesus.